dia, boa tarde. Vamos começar agora mais um Atlantic Talks. Esse é um evento que fazemos conversando com investidores, empresários, empreendedores que estão aí desbravando o mercado luso brasileiro. E hoje vamos falar com o Francisco Santos, o Chico, que desbravou aí Portugal, chegou em Portugal e depois de tá em Portugal há 4 meses, ele vai contar um pouco mais pra gente, e desbravou aí o Rock in Rio Innovation Week. Antes de mais nada, queria apresentar todos que estão aqui. Olá, Chico, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Adriana, nossa assessora de imprensa aí da Atlantic Hub Brasil. Olá, Adriana. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Chico. Todo mundo bem, Vinícius, Renato. Nossa, que na verdade é assessora de imprensa. Mas eu estou colaborando aqui também com o evento. E obrigada a todos aí pela participação. Renata, agora você, Renata, nossa assessora de imprensa Atlantic Hub. Isso. Tudo bem? Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo aqui. Muito bom. Benício Oliveira. Tudo bem, Benício? Atlantic Hub Brasil aí sendo muito bem representado pelo Benício. Olá. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. Tenho certeza que esse papo vai ser bastante interessante para aqueles brasileiros que estão querendo desbravar Portugal. Vamos lá. Muito bom. Até com esse cenário de trás do Benício nos dá mais ânimo aqui. Vamos lá. Chico, então vamos começar o nosso papo. O que foi muito interessante e queria agradecer o seu aceite de estar conosco. O seu perfil é muito perfil das pessoas que vão estar com a gente no nosso próximo evento, no Atlantic Connection 2018, agora no dia 4 de agosto, lá na Invest São Paulo. E é esse público que está querendo entender, está querendo migrar para Portugal, está querendo levar a sua empresa, está querendo empreender em Portugal. E é esse brasileiro que quer saber quais são as dificuldades, como é que é ir para Portugal, o que vai encontrar lá. Então, Chico, antes de mais nada, queria que você contasse para a gente um pouco a sua história de vida aqui no Brasil e como é que foi essa decisão de querer se mudar aí para Portugal. Conta um pouquinho para a gente. Claro, vamos lá. Bom, a minha trajetória no Brasil como um profissional, né, depois que me formei, enfim, ela foi desde o início como empreendedor. Eu tive a ousadia e também digamos, a inocência de sair já empreendendo logo, ainda dentro do curso da graduação. O que foi muito interessante, porque, enfim, consegui aprender ainda novo todos os desafios, obstáculos que a gente tem nesse processo de empreender. Mas, por outro lado, também bati muito a cabeça, porque não tinha experiência nem como profissional no mercado. Então, poderia talvez ter feito isso um pouco depois, mas, enfim. No final das contas, deu certo. Eu empreendi com agências de ativação de marketing, começando mais focado com projetos esportivos para marcas que nós atendíamos. E a empresa foi evoluindo dentro dos clientes, dentro do mercado, foi expandindo, tendo unidades em outras cidades do país. Eu sou de Curitiba, a gente começou com a empresa lá, depois teve sede em São Paulo, no Rio, Porto Alegre. E depois de vários anos, eu comecei enfim, ir para a Europa muito mais como interesse pessoal, né? Fazer algumas visitas a alguns países, fazer turismo. E cada vez mais o estilo de vida do europeu me fascinava. E teve um momento que eu comecei, junto com a minha esposa, planejar uma experiência na Europa. Não que a gente quisesse fazer uma mudança definitiva, mas ter uma experiência de vida. E
E a partir daí a gente começou a fazer algumas tentativas e a ideia inicialmente era ir para Londres em 2017, mas a transição da minha gestão na empresa para os demais sócios executivos, ela tomou um pouco mais de tempo do que eu imaginava e enfim, a crise no Brasil também criou um problema nesse sentido. Então a gente teve que adiar um pouquinho, e nesse processo do atraso do plano, a gente acabou decidindo por Lisboa para Portugal, em função de Brexit e todo o contexto que já estava acontecendo. E viemos aí para ter essa experiência. Mas além da questão do Brexit, o que chamou a atenção em Portugal de vocês? Fala um pouco mais de alguns detalhes aí, fala, por que você não foi para Itália, para França? Por que Portugal chamou a atenção da sua família? Porque, na verdade, nos últimos anos no Brasil, eu comecei a atuar como investidor anjo lá na Curitiba Angels, e foi a partir desse processo também que eu comecei a também mudar um pouco a maneira de enxergar o meu futuro dentro dos negócios. Eu queria partir para a área da inovação, para o ecossistema de inovação, esse mundo das startups, de investimentos. E como isso me fascinava cada vez mais, eu comecei também a entender em que lugares esse tipo de atuação estava se tornando mais interessante, quais ecossistemas que estavam crescendo e sendo mais atrativos. E na Europa, um deles, sem dúvida, é Lisboa. Apesar de ainda ser pequeno comparado com Paris, com Londres, com as grandes metrópoles europeias, é um ecossistema que tem crescido numa velocidade muito grande e com uma qualidade muito interessante. Então, aí foi o cenário ideal. Acho que é mais interessante chegar num ecossistema menor, que está crescendo com qualidade, do que chegar num ecossistema como o de Londres, por exemplo, que já é muito maduro e consolidado, com mais dificuldades para você conseguir se posicionar, né? É interessante, Chico. E aqui no Brasil você tinha feito uma experiência de investimento em startups, ou você se interessava, até por ser um empreendedor desde o início aí na sua jornada, como você colocou, você se interessava pelo modelo de futuro de startup e isso chamava a sua atenção, e aí você começou a olhar esse movimento na Europa, e eu também concordo com você por todas as suas análises aí, que Portugal provavelmente é o melhor, já está no melhor momento de se ingressar, né, nessa cadeia aí de setores de impacto como startups. Mas fala um pouquinho para mim, aqui no Brasil você investia como investidor anjo, até pelo conhecimento que você tem, eu conheço o pessoal também da Curitiba Angels, ou você olhava o modelo de startup e entendia que aquilo era um modelo interessante para você? As duas coisas, mas eu comecei com investidor anjo mesmo. Em 2016, 2015, 2016, eu tive um contato com o presidente da Curitiba Angels, que era um colega de faculdade, a gente retomou o contato e eu fui entender com ele como é que isso estava acontecendo ali, como é que ele estava realizando essa atuação como investidor anjo. E sempre fui um pouco desconfiado dessa questão das startups. Demorei um pouco para parar e dar um crédito para toda essa cena, porque tem muito oba-oba em cima disso também. Então, finalmente, quando eu parei para dar uma atenção para isso, entender um pouco melhor o que estava acontecendo, como é que era esse processo todo de crescimento super acelerado das novas empresas tecnológicas, enfim, eu comecei a perceber que realmente tinha fazia sentido, né, tudo isso era real, né? Apesar também tem muita coisa que era só espuma, né? E ali comecei com uma experiência, fiz um primeiro investimento no James Delivery, que é uma empresa que é uma plataforma de entrega, mais ou menos como Uber Eats, Glovo,
e é uma empresa que hoje domina o mercado, sobretudo em Curitiba, né? Em alguns lugares também do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem em São Paulo. Comecei com o James Delivery, depois fui para 2 fintechs, entrei investindo na Troco Simples, que é uma carteira virtual para troco. Então a pessoa, em vez de pegar o troco em moeda, ela põe o troco no app. E depois na Transfira. A Transfira é uma espécie de TransferWise nacional, que é uma solução de transferência interbancária com um custo muito menor do que TED. É uma empresa bem interessante. E finalmente esse ano, pela Curitiba Angels, eu investi na Fosfato, que é um clube de assinatura das suas próprias fotos. Então, eles acessam os seus álbuns e mensalmente te enviam um pack de fotos muito bem feito, com um ótimo design. E é surpresa, você não sabe quais fotos, as suas próprias fotos que você vai receber impressa. É muito interessante e está indo muito bem também. Então, com essa experiência, eu fui ficando cada vez mais empolgado com tudo isso, porque comecei a participar da vida dessas startups e ver que realmente tem uma possibilidade de crescer e, enfim, ter sucesso com muito mais celeridade do que os negócios tradicionais. E já vim para Portugal com uma perspectiva de continuar essa atuação como investidor anjo, e entrei aqui na Red Angels, que é uma associação de investidores anjo aqui. Tem uma atuação um pouquinho diferente da Curitiba Angels, mas é muito interessante também. Vamos lá, muito bom. Chico, então é isso aí. Vamos atravessar agora o Atlântico e vamos aí para Portugal. Cara, queria saber, então, há quanto tempo que você está aí em Lisboa e conta um pouco dessa entrada na Red Angels e como é que você foi parar no Rock in Rio Innovation Week. Tem que tirar o mudo, Chico. Chico tá sem som. Acho que agora deu, né? Agora deu. Tamo com o Chico de novo aí. A Red Angels a gente já estava prospectando desde o Brasil. Teve o Web Summit do ano passado, tiveram 3 pessoas da Curitiba Angels que estiveram presentes, um deles o Maurício, né, que já é um conhecido teu aí, Eduardo. E quando eles estiveram no Web Summit, eles tiveram contato com o pessoal da Red Angels e a partir dali a gente começou a entender como funcionava, fazer algumas reuniões por Skype, enfim, e quando chegamos aqui eu comecei a participar de alguns eventos da Red Angels, fiquei sempre muito bem impressionado com a organização, com a maneira como eles lidam com isso. Eu digo que tem um formato um pouco diferente porque a Red Angels é mais um formato de um fundo, né? Quando eu entrei na Red Angels, eu entrei já em 16 startups que estão investidas hoje. É muito diferente do formato da Curitiba Angels, que você forma um grupo de interessados em cada um dos deals, né, dos negócios específicos em cada uma das startups. Então tem algumas que você opta por não entrar, você não entra. Aquelas que opta por você entrar, você forma um grupo, né, e entra especificamente naquela. Aqui não, aqui na Red Angels, você entra na Red Angels, entra em todas. E aí a maioria que decide em quais que vão, quais que não vão. É interessante, é diferente e interessante também. E foi assim, a partir de um contato no Web Summit, a gente foi entendendo que era uma associação importante aqui em Portugal, com boas conexões, com boas referências, e decidimos entrar. E está sendo ótimo. É um modelo de governança bem mais sofisticado, né, do que o que eu conhecia. E até tem investidores anjos que são executivos na associação, né? Isso é bem interessante. E o Rock in Rio, ele vem da mesma fonte, que é o Web Summit. O Web Summit ele tem uma importância nessas conexões de Portugal com o mundo fundamental nos últimos anos, né?
pela experiência que eu estou tendo aqui, demonstra isso, que muitas coisas estão acontecendo em Portugal porque o Web Summit provocou um encontro entre as pessoas, entre as ideias, desde que ele está aqui. E foi assim também com a minha entrada no Rock in Rio. Esse pessoal da Curitiba Angels encontrou no Web Summit com a diretora de marketing do Rock in Rio que estava participando do evento. Eles postaram uma foto no LinkedIn, uma coisa assim. E quando eu estive em dezembro aqui para passar o Natal com a minha cunhada, que já estava morando aqui, marquei algumas reuniões. Uma das reuniões eu tentei com essa diretora de marketing do Rock in Rio, através desses colegas da Curitiba Angels que tinham conhecido ela no Web Summit. Consegui tomar um café com ela, trocamos algumas ideias, ela me apresentou algumas ideias, e uma das ideias dela era essa semana de inovação e criatividade entre os 2 finais de semana do Festival do Rock in Rio aqui em Lisboa. E eu falei para ela, acho que essa ideia aqui eu tenho condições de contribuir e tenho interesse em participar, porque tenho condições porque tem um histórico de eventos, ativação, enfim, e tenho total interesse porque eu percebi que poderia ser um projeto que me conectaria rapidamente com muitas pessoas no ecossistema aqui em Portugal. Chico, só te cortando um pouquinho, só para não perder esse seu super gancho aí que você deu, é realmente o que o Web Summit trouxe para Portugal. Você deu um super exemplo que foi, poxa, você foi para o Web Summit, você esteve aí conectado com mais de 60 mil pessoas aí que vão do mundo inteiro para Lisboa para contar, para escutar o que está acontecendo de inovação, de tecnologia. Então, realmente, pelo que você passou para a gente aqui, o Web Summit foi um link para você se conectar com o mercado aí de Portugal, com networking, e fez você ter essa entrada aí, essa conexão com o pessoal do Rock in Rio. Conta pra gente agora o que é o Rock in Rio Innovation Week, o que é isso que é inovador. Pelo que eu entendo, não tem lugar nenhum, você foi o precursor junto com o time do Rock in Rio, é isso mesmo? Exato, é um projeto inédito, né, dentro do Rock in Rio. Era isso, a gente tinha a ideia na mesa, era realizar uma semana de inovação e criatividade entre os 2 finais de semana no Rock in Rio, do Festival do Rock in Rio. E isso vem de um propósito de dentro do Rock in Rio de trocar experiências e ideias com as pessoas, principalmente com os stakeholders do Rock in Rio, que são diversos, né? A atuação do Rock in Rio ela é muito abrangente, ela envolve áreas de engenharia, operações, produção, mas ela também envolve muita relação com o mundo artístico, agenciamento, com produtoras e gravadoras e todo esse pessoal que trabalha no mundo artístico, né, musical. Tem toda a área de tecnologia também, porque, enfim, todo o aparato de tecnologia que é envolvido no festival. Então, são muitos stakeholders, né? Quando você pensa no festival ali, você não imagina as dezenas, talvez centenas de fornecedores e parceiros envolvidos na operação. Então, só aí já tinha um contexto muito forte para trabalhar uma semana com essa ideia, né? Uma semana de criatividade e inovação, que tivessem workshops, painéis, debates, talks sobre os mais diferentes assuntos dentro desse pano de fundo, né? De como trabalhar a criatividade e a inovação por um mundo melhor, que é o propósito do Rock in Rio já há muitos anos. Então, como resultado do Rock in Rio, desse trabalho que você teve, o que você colhe aí para passar para a gente? O que ele trouxe para o público aí que foi em Lisboa e atingiu os seus objetivos que você esperava? Sim, não, sem dúvida. Eu estava falando do propósito e no final das contas, qual que era o resultado esperado disso? É que
Da mesma maneira que outros projetos, como por exemplo o Rock in Rio Academy, que é um outro projeto do Rock in Rio que já acontece há 4 anos, ele é onde o Rock in Rio apresenta o seu case de gestão, toda a sua experiência, como que ele organiza tudo aquilo ali, como que faz tudo aquilo ali acontecer com o impacto que tem. Então os executivos e os sócios do Rock in Rio sobem ao palco e contam essa história. Quando o Rock in Rio fez isso, ele qualificou a sua própria gestão, porque no momento que ele teve que organizar para contar para as pessoas como faz tudo isso, teve um processo aí até autocrítica, uma reorganização das coisas, né? Então foi muito saudável nesse sentido. E a Innovation Week, da mesma forma, mas pensando aqui em trazer inovação para dentro da organização. Então isso aconteceu porque a gente teve muito conteúdo e muitos stakeholders se envolvendo mais com a organização para poder se apresentar e participar disso. Além disso, como marca, eu acho que foi um processo interessante porque o Rock in Rio se aproximou do ecossistema de inovação, o que muitas vezes parecia algo improvável, né, para as pessoas do ecossistema. E, por outro lado, foi super bem-vindo, então todo mundo recebeu muito bem a ideia e se envolveu. Aceleradoras locais, agências do governo ligadas à inovação, todo mundo participou, se envolveu, contribuiu, foi fantástico. E o meu objetivo pessoal, sem dúvida, foi atingido porque eu conheci e ainda estou cultivando aí diversos relacionamentos que foram criados a partir desse projeto. Chico, queria aproveitar que você falou essa questão e perguntar assim, que você está há cerca de 4 meses aí, é isso? Exato, eu cheguei aqui dia 15 de março. Uhum. Trabalhando no Projeto Turismo do Brasil, mas cheguei aqui 15 de março com esposa, filho. Uhum. E aí, como é que você está se organizando assim, a sua agenda para construir um network aí? Porque, assim, né, pensando, a gente vai ter um evento aqui que muitas startups estão, né, com esse pensamento, querem, né, atingir esse mercado também. Então, como é que você se organizou para ir conhecendo as pessoas, para ir fazendo relacionamento? O que você está fazendo no dia a dia com relação a isso aí, nesse tempo que você já está morando? Na verdade, assim, foi durante o projeto, eu tive muito pouco tempo para conhecer melhor cada uma das pessoas. Então, várias delas chegaram através da própria diretoria do Rock in Rio. A diretora de marketing, a Agatha Areias, foi a protagonista disso dentro da diretoria, e ela indicou muita gente interessante para participar do evento. Então, eu ia fazendo a ponte, ia colocando essas pessoas para dentro do evento, junto com a equipe que fazia a curadoria do evento, e eu tive uma conexão rápida com as pessoas no processo de construção da agenda, da programação do evento todo, que foram mais de 100 pessoas envolvidas, né? 100 speakers e pessoas fazendo workshops, participando de painéis, e cada um desses tem uma grande relevância no que faz. Então, são pessoas muito interessantes, e eu tive um contato rápido com essas pessoas, grande parte dessas pessoas ao longo do processo. Então agora o que eu estou fazendo conversando com calma com cada um, entendendo os projetos e as perspectivas, possibilidades de sinergias, e tem sido incrível porque eu percebo que aqui em Portugal o ambiente de negócios ele é um pouco diferente do que eu conheci no Brasil, onde no Brasil as pessoas são muito fixas em uma empresa só ou em um projeto só, e aqui o pessoal participa de vários projetos ao mesmo tempo. Tem muita gente assim no Brasil, acho que é cada vez mais assim no mundo inteiro, mas aqui eu percebi que isso está muito mais, acontece muito mais, né? As pessoas têm diversos projetos e trabalham muito como freelancers, né? Então o que é interessante é que tem várias possibilidades de conexões.
Ô Chico, isso é uma... Eu, como também morador aí de Portugal, já estou há 3 anos morando aí, é uma coisa que eu percebi muito, né? Aquela pirâmide de empresas com muito poucas grandes empresas, a parte do meio da pirâmide, poucas empresas e muitas pequenas empresas ali, e muita gente trabalhando como freelancer, ajudando diversos negócios diferentes, né? Isso é muito comum, as agências, as empresas aí terem muitos terceiros, pessoas de outras empresas trabalhando para ela. Muito bacana isso. E eu acho que o Benício quer fazer uma pergunta aqui sobre esse tema mesmo, Benício? Ô Edu, na verdade eu queria fazer a seguinte pergunta para o Chico. Eu percebo que você acabou se planejando bem e já chegou em Portugal, entrando num ecossistema até de investimentos. Então eu imagino que você está há 4 meses em Portugal e está já também com atividades para gerar renda, né? Até para o brasileiro que está assistindo, acho que ele gosta de entender um pouco disso, né? Você está conseguindo gerar a monetização das atividades que você está fazendo? Você tem uma perspectiva de também o seu negócio rentabilizar você de uma maneira interessante? Como que você está vendo isso? Eu estou atuando em 2 frentes, né? Uma como investidor, com esse trabalho com investimento anjo nas startups, e a outra frente é como profissional, como executivo. Então eu fui o gestor desse projeto, que foi o Rock in Rio Innovation Week, e ali tem uma remuneração por resultado, sobretudo. Esse resultado aconteceu, então tem alguma remuneração ali. E outros projetos que eu já estou, prospectando e está próximo de já ter alguma também uma continuidade com o próprio Rock in Rio, fazem parte desse grupo de atividades para ter uma remuneração mais recorrente, trabalhar como executivo e até para continuar tendo uma atuação profissional. Então eu estou trabalhando nessas 2 frentes, assim. Agora, é importante entender que o contexto aqui é de um bom espaço para empreender, boas condições para empreender, né? É muito mais simples, é muito mais rápido para você conseguir abrir empresa e se registrar. Por mais que não seja um cidadão português ou europeu, existem caminhos para fazer isso acontecer e razoavelmente simples, né? E rápidos também. Então é interessante empreender, tem várias linhas de incentivo do governo para você empreender, e aqui eu vejo que tem ótimas possibilidades, né? Tem muita coisa para ser feita por aqui. Acho que o brasileiro vem com uma energia que nos coloca um pouco à frente até do perfil de atuação do europeu. A gente no Brasil vive um clima muito mais intenso, né? De resultados enfim, trabalho, e isso faz diferença na hora que chega aqui, porque encontra um outro contexto. Agora, no âmbito do trabalho, no sentido de ter emprego, né, de conseguir um emprego, o que eu percebo é que os salários são baixos, o custo de vida aqui também é muito menor do que nos outros países da Europa, ainda por mais que o aluguel, enfim, tenha subido, mas os salários são baixos, né? Então o que eu percebo Portugal é bom para empreender, não é bom para arranjar emprego. Esse é o resumo. Eu acho que eu acho que o Chico deu um ótimo insight para a gente, e essa é uma das nossas maiores razões de estar promovendo esse movimento aqui no Brasil, justamente que o brasileiro entenda esse objetivo. Portugal é um ótimo mercado para se empreender. Então, se você está querendo ir para lá trabalhar, saiba que o salário não é nada tão atrativo quanto você imagina. Muito bom, Chico. Eu já estou bastante feliz. Eu também estou muito feliz. Eu acho que o Chico deu uns insights para nós aqui muito interessantes. Realmente, esse ponto
até um depoimento meu quando eu cheguei aí também e comecei a desbravar Portugal, mais precisamente Lisboa, e me deparei com essa questão de faixa salarial aí, que ao mesmo tempo, depois quando você consegue perceber a qualidade de vida que você tem muitas opções oferecidas pelo governo sem custo, eu digo, na parte de educação, na parte de saúde, que o português vive muito bem aí com um valor baixo de remuneração. Mas isso é uma coisa que cada um tem que analisar aí conforme o seu nível de vida que quiser manter. Agora, uma coisa bacana que o Chico falou também é que Portugal está se internacionalizando. Portugal está recebendo muita gente de fora, e um dos exemplos são os brasileiros que estão para lá. Brasileiros com sangue nos olhos para trabalhar, brasileiro com aquela garra que tem para fazer acontecer. E eu já tenho feedbacks aí de portugueses muito felizes com esse, que eu até brinco sempre, percebendo o RPM de negócios acelerando em Portugal, que é muito importante, porque Portugal está numa fase agora que tem que aproveitar para receber essas empresas que estão para lá, para expandir os seus negócios para a Europa. Chico, para fechar aqui, cara, qual que é a sua recomendação, qual que é a sua mensagem que você manda para todos os participantes que vão estar lá no Atlantic Connection 2018, que estão interessados ou em se mudar para Portugal, ou estão interessados em levar o seu negócio para Portugal, expandir seus negócios, ou mesmo investir em negócios aí em Portugal? O que você diz para eles? O que eu gosto mais de falar para as pessoas é que é muito bom para um brasileiro perceber que o ambiente de negócios, o ambiente da sociedade pode e deve, e é muito melhor que ele seja diferente. E é diferente, o que eu quero dizer com um nível de confiança entre as pessoas e entre os negócios. E isso a gente percebe aqui. Você pode propor, confiar na boa intenção das pessoas, e isso facilita tudo, né? Você consegue fazer negócios que num ambiente sem confiança não é possível. E se a gente conseguir perceber isso verdadeiramente aqui em Portugal e eventualmente tentar levar isso de volta para o Brasil, acho que a gente pode ter uma boa contribuição aí para o nosso país de origem. Muito bom. Chico, te agradeço muito o seu tempo. Parabéns pela sua jornada que você está fazendo, que você está criando aí em Lisboa, em Portugal. E a gente aqui deseja muito sucesso para você, viu? Tá bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Legal, muito bom. Obrigado, Parabéns. Pessoal. Obrigada aí, Chico. Valeu. Abraço. É isso aí. Atlantic Talks finalizando. E aí com o Chico, que inovou, que criou o Rock in Rio Innovation Week. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.